Então vamos lá, né, pessoal? Continuando agora, então eu tinha falado na última aula aí sobre associação em série, né? Agora vamos ver a associação em paralelo, tá? Então vou anotar aqui. Então só revisando, né? Circuito em série, nós temos resistências uma seguida da outra, né? Então elas estão conectadas em fileira, de forma que você tem que a equivalência delas, né? Você pode substituir toda essa associação em série por uma equivalente somando essas resistências, né? Observar, né? Tomar cuidado com as unidades, né? As escalas, né? Para você poder somar, tem que estar na mesma escala, né? Tá? Então 1K e 200 ohms estão em escalas diferentes, né? Você não pode somar 1 com 200, tem que ser 1000 com 200, né? Porque é 1K aqui. Ok. Qual é as características, né, de um circuito em série, né? Então falei aqui para vocês, ó, a corrente que passa em cada resistor vai ser sempre a mesma, né? Então eu nem desenhei aqui, né? Mas aqui seria I, né? Aqui seria I o mesmo valor e aqui seria I também o mesmo valor. E nós fizemos um exemplo aqui em que a corrente, né, é a mesma em cada resistor. Outra coisa, tensões dividem em cada resistor. As tensões se dividem, né? E sendo que o de maior valor terá a maior tensão, isso mesmo. Ó. Se a gente observar no exemplo que a gente fez, o de 4 ohms é o maior resistor aqui e ele tem a maior tensão, ó, tá? Se você observar isso. E o de menor valor de resistência, que é o de 1, é o que tem a menor tensão, tá? Outra coisa é que a soma das tensões consumidas por cada resistor nessa associação tem que ser igual à igual à tensão fornecida pela fonte, né? Então, somando as tensões aqui consumidas por cada resistor, né, vai dar igual à tensão fornecida a essa associação, tá? Ok. Então vamos falar da associação em paralelo agora, tá? Associação em paralelo, tá? Associação em paralelo. Paralelo, tá certo. Associação em paralelo. Como é que é essa associação? Nós teremos resistores, tá? Conectados dessa forma aqui. Nós temos e aí segue aqui 3 pontos, né? E um resistor Rn aqui, ó. Então você tem R1, R2 e R3, né? E aqui é A e aqui é B. São pontos potenciais, né? Onde eu posso conectar uma fonte de tensão aqui, né? Mas aqui, desse ponto A, desse ponto B, nós temos resistores R1, R2, R3 conectados em paralelo. A gente até representa assim, ó, se você vir essa nomenclatura aqui, essa simbologia, R1 está paralelo a R2, que está também paralelo a R3, que está em paralelo a Rn. Ok? Como é que a gente calcula a resistência equivalente desse tipo de associação? Porque você pode resumir essa associação aqui, como nós vimos na aula passada, tá? Todo esse circuito pode ser substituído entre A e B, né? Entre os terminais A e B aqui, ó, por uma única resistência equivalente. E como a gente calcula essa resistência, tá? Vamos calcular da seguinte forma, tá? A resistência inverso da resistência equivalente será igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais assim por diante, que é R3, né? R3 mais 1 sobre Rn. Esse é o modo de calcular essa resistência equivalente. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui, tá? Então você calcula pela soma dos inversos. Claro, essa fórmula é bem, né, assim, complicadinha um pouco às vezes para se trabalhar, né? Mas existem outras fórmulas que eu vou mostrar para vocês, mas essa é a geral, tá? Essa é a fórmula geral. Então, por exemplo, imagine que eu tenha um circuito assim, em série,
um exemplo aqui, né? Imagine que eu tenho um circuito assim. Tem aqui uma tensão. Eu nem preciso saber desse valor, porque eu só quero calcular a resistência equivalente. Então, eu tenho esse resistor de 2 ohms, um de 4 ohms, outro, vou colocar números aqui que sejam fáceis de calcular. Vamos lá. 1, 2, 4, 8, 10, vou colocar 12. 12 ohms. Beleza? E aí eu quero saber a resistência equivalente desse circuito. Então, qual é a resistência que eu posso substituir aqui por toda essa associação aqui em paralelo, tá? Resistência equivalente. Sempre observar, tá? A resistência, para a gente reconhecer o que existe algo em paralelo, é o seguinte também, tá? É que a resistência R1, se você observar, ela está conectada, todo esse terminal aqui de cima, ele é um só, ele é o potencial, ele está sobre o potencial A, tá? Então, R1 está ligado em A e está ligado em B. R2 está ligado no ponto A lá em cima, lá em A, assim como está ligado em B. Assim como R3 também está ligado em A e B. Então, se você observar, os terminais de cada resistor está conectado ao quê? Aos mesmos terminais. Os terminais estão conectados aos mesmos pontos potenciais, A e B. Então, isso significa que está em paralelo, tá? Beleza. Então, você pode observar, ó, o 2 está ligado no positivo da fonte e no negativo. Assim como o 4 também está ligado diretamente no positivo da fonte e no negativo, e o 12 também, positivo e negativo, beleza? Então está em paralelo. Como é que eu vou calcular isso? Vou calcular assim, ó, a resistência equivalente aqui desse circuito, R equivalente. Vou apagar aqui, peraí, voltando. A resistência equivalente desse circuito vai ser igual a 1 sobre 2, né? Vamos colocar, não, ó, 1 sobre 2, a fórmula está ali, né? 1 sobre 2, então 1 sobre R1, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 12. E aí, como é que eu resolvo? Aí a gente tem que usar o MMC aqui, né? Qual é o mínimo múltiplo comum, né? Desses termos. Qual o número que eu coloco aqui embaixo e divide os três ao mesmo tempo, né? Nós podemos ver aí que o 4, o 12, né? O 12 já dá para dividir. 12 divide todo mundo. 12 por 2, 6. Vezes 1, 6. Mais 12 dividido por 4, 3. Vezes 1, 3. Mais 12 dividido por 1, por 12, 1 vezes 1, 1. Então nós temos que a resistência equivalente aqui vai ser igual a 6 mais 3, 10, né? 6 mais 3, 9, mais 1, 10, que já fiz direto o cálculo, né? 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Então vai dar 10 sobre 12. Beleza? O que eu faço aqui? Eu inverto, tá? Porque eu tenho que achar a resistência equivalente, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer essa jogada aqui que dá na mesma, tá? Você pode inverter essa fração de modo que você inverta essa. Tá? Então, ficaria o seguinte. Resistência equivalente sobre 1 é igual a 12 sobre 10. Tá? Então, logo, nós sabemos que resistência equivalente, o 1 aqui é como se tivesse nada, então pode deixar assim, 12 sobre 10, 1,2 ohms. Então, a resistência equivalente desse circuito é de 1,2 ohms, tá? 1,2 ohms, ok? Ok, tá. Então, eu calculo dessa forma aí, tá? Tem outras formas de você calcular também, tá? Você poderia também pegar essa fração, né? Colocar aqui como 0,5 também. Isso aqui equivale 1 sobre 4 equivale a 0,25. Pode também transformar isso aqui e somar esses decimais também. É outra forma de você resolver, tá? E no fim você tem que chegar em 1,2. Beleza? Ok. Vamos fazer outro exemplo aqui. Vou colocar um circuito aqui de 10 ohms
10 ohms e 5 ohms. Vamos usar a fórmula geral, tá? Para a gente calcular. A fórmula geral diz que 1 sobre a resistência equivalente vai ser a soma dos inversos, né, de cada resistor. Então, eu vou colocar aqui como 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 5. De modo que eu tenho aqui, ó. Você pode fazer de outra forma também. 1 sobre 10 dá quanto? 0,1. 1 sobre 10 também dá quanto? 0,1. 1 sobre 5 dá quanto? 0,2. Somo isso aí, vai dar 0,1 mais 0,1, 0,2. 0,2 mais 0,2, 0,4. Isso não é igual a resistência equivalente. Isso aqui é igual a 1 sobre resistência equivalente. 1 sobre resistência equivalente. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui? Né? Se eu tenho 1 sobre resistência equivalente igual a 0,4, né? Se eu quero descobrir o valor de REC equivalente, o que eu faço? Faço aqui, ó. Posso fazer essa inversão aqui, tá? De modo que eu inverto aqui também, tá? Então, aqui é como se tivesse 1 embaixo, tá? 0,4 sobre 1, tá? Todo número, tá? Ele pode ser escrito na forma de fração, tá? Então, nós temos aqui que isso aqui seria resistência equivalente sobre 1, né? Igual a 1 sobre 0,4. Eu inverti, né? Então, 1 dividido por 0,4 vai dar 5, né? 5. Não, 5? Não, é 0,25. 1 dividido por 0,4, isso vai dar 2,5. Isso, 2,5. Então, vai dar 2,5. 2,5 o quê? Ohms. Então, esse circuito todo aqui pode ser substituído do terminal A para B, tá? O terminal A para B por uma resistência equivalente de A para B. Você terá uma resistência equivalente de 2,5 ohm. Ok? Então, essa é a resistência equivalente paralela, tá? Existem outras formas, tá? De calcular, tá? Então, essa forma aqui é a fórmula geral, quando eu tenho mais resistores, tá? Mas eu vou ensinar outras formas aqui para você calcular, tá? Existe a seguinte fórmula, tá? Quando você tem dois resistores, tem como você reduzir essa fórmula aí, tá? Para dois resistores em paralelo, para dois resistores em paralelo, então, por exemplo, eu tenho R1 e eu vou escrever de um jeito diferente, porque às vezes você acha que paralelo só é dessa forma, né? Mas vou colocar assim, ó. Isso aqui também é paralelo. R1 e R2, ó. Porque eles estão ligados nos mesmos pontos, ó. Nos mesmos pontos. R1 e R2, tá? A resistência equivalente disso aqui pode ser escrita, pode ser trabalhada dessa seguinte forma, tá? O que acontece? Aquela fórmula lá é a fórmula geral, mas para dois resistores a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Por resistência equivalente é igual ao produto dos dois resistores pela soma. Chama de fórmula do produto pela soma, tá? Então você faz o produto dos dois resistores pela soma. Como assim, professor? Então, isso aqui só serve para quando? Para dois resistores em para dois resistores em paralelo, eu uso essa fórmula aqui. Então, o que eu vou ter aqui, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenha aqui, tá? Resistência equivalente, eu tenha um resistor, né? De 10 ohms com um resistor de 20 ohms. 20 ohms? Não fica legal 20. Vou fazer um de 40. Acho que 40 vai ficar melhor. Vou fazer um de 40 aqui.
40. Então, para achar equivalente desse resistor, o que eu vou fazer? O resistência equivalente aqui vai ser igual a 40 vezes 10, né? Produto dos dois vezes a soma. 40 mais 10, que vai dar 400 sobre 50. Meu Deus, deixa eu arrumar isso aí. 400 sobre 50. De novo. 400 sobre 50. Corta, corta. Você tem aqui 40 sobre 5, vai dar 8 ohms, né? Quer confirmar isso? Podemos usar outra fórmula. Se usarmos a outra fórmula, tem que dar a mesma coisa, né? Então, essa fórmula aqui, essa dos dois, vem dessa fórmula geral aqui, tá? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? Então, você tem 1 sobre a resistência equivalente é igual, né? A 1 sobre quanto? R1 não é 10? 1 sobre 10 mais 1 sobre 40. De modo, deixa eu apagar aqui, peraí. 1 sobre 40. De modo que você vai ter aqui, ó, tá? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 10. Nós podemos fazer o MMC ou, né, fazer 1 sobre 10, né, 0,1. 1 sobre 40, né, vai dar 0,025. 1 sobre 40, né? 0,025. 0,025. Somando vai dar 1,125, né? Então nós temos aqui 1 sobre a resistência equivalente. Não é bom fazer assim porque às vezes tem frações, né, que dá dízima periódica e acaba que você perde alguns valores, né? Mas é uma outra forma, né, de você fazer. Tá? Pode ser que quem fizer por frações direto, fazer o MMC, tá? Obtenha um resultado mais preciso. Quem usar frações que sejam de dízima, né, vai chegar com valores dízima periódicos aqui. Você pode ter certeza, você pode perder, né, alguns valores aqui. Não pode ter tanta exatidão no cálculo, mas vamos continuar aqui. Então, o que eu faço aqui? Aquele truque de girar, né? O que está em cima, embaixo vai para cima, né? Então, fica a resistência equivalente, foi para cima. O 1 foi para baixo, não precisa escrever. E o 0,125, o que eu faço? Também inverto, né? Fica 1 sobre 0,125. Você faz essa divisão aí, ó. 1 dividido por 0,125 vai dar 8, tá? 1 dividido por 0,125 vai dar 8. Então, a resistência equivalente é igual a 8 ohms. Então, você confirma aqui que essa forma, né, nos dá, né, o valor realmente, né, do resistor, né, da resistência equivalente. Pode confirmar, os dois valores são iguais. Então, produto pela soma para dois resistores, tá? Somente para dois resistores você vai usar essa forma. Tem outras regras importantes para a gente saber o seguinte, tá? Para a gente ir, resolver rápido os circuitos em paralelo. Qual é a outra? A outra é a seguinte: se eu tenho um outro exemplo, né? Se eu tenho vários resistores em paralelo e eles são de valores iguais, por exemplo, aqui, ó, e aqui é RN, R3, R2 e R1, né? Isso aqui não é nem exemplo, porque já é a teoria, né? Deixa eu colocar aqui para vários, né? Para N resistores, para N resistores paralelos. A mão já está cansando aqui, vamos lá. Para N resistores paralelos, para N resistores paralelos de mesmo valor. Como é que eu calculo a resistência equivalente? Tá difícil, né, professor? Tá um pouco. De mesmo valor. Pronto.
Para N resistores de mesmo valor, como é que a gente calcula, né? Então, é o seguinte, deixa eu deixar isso aqui arrumado, né? Seguinte, você vai pegar o valor do resistor, então, se R1 for igual a R2 e for igual a R3, que vai ser igual até o Rn, se todos são iguais, o que você faz? Você pega o valor deles, que isso aqui é o próprio, vou chamar de R, né? São todos iguais, então posso escrever eles como sendo o quê? Tudo R, né? R, R e R. Aí a fórmula geral seria o seguinte, seria que a resistência equivalente aqui vai ser igual ao valor do resistor mesmo, dividida, ficou vermelho, né? O valor do resistor mesmo, ai meu Deus do céu, vai ser igual ao valor do resistor mesmo, tá? Dividido pelo número de vezes que ele aparece em paralelo. Pronto. Tá aqui a fórmula, tá? Então, essa é a fórmula para N resistores. Como é que é isso, professor? Então, nós vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagine que nós tenhamos aqui resistores de 10 ohms mais 10 ohms mais 10 ohms e 10 ohms. Né? Para a gente facilitar nosso cálculo, tá aqui A, B, né? Facilitar nosso cálculo, o que eu faço? Os valores desses resistores não são iguais? Quantas vezes eles aparecem em paralelo? 4. Então, em vez de usar a fórmula geral, tá? Eu posso usar essa fórmula que a resistência equivalente aqui vai ser igual, tá? A 10, né? Que é o valor nominal aí do resistor, dividido pelo número de vezes que ele aparece, que é quanto? 4. Então, vai dar quanto isso aí? 2,5 ohms. Quer confirmar isso? A gente pode fazer aquela regra dos resistores, né? Também, ó. A multiplicação, né? De 2 em 2, ó. O que acontece? Você pode fazer isso aqui resolvendo assim também, ó. Resolve esses dois aqui. Usa a fórmula dos resistores de paralelo, que é o produto pela soma, né? Você pega R1 vezes R2, divide pela soma deles, R1 mais R2. Então, 10 vezes 10, 100, né? 10 mais 10, 20. Então, ficaria aqui quanto? 10 vezes 10 sobre 10 mais 10. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou calculando o equivalente só desses dois, tá? Usando essa fórmula de cima aqui, ó. Produto pela soma. Tá? Então, 10 vezes 10 sobre 10 mais 10 vai dar quanto? Vai dar 100 sobre 20, né? 100 sobre 20 dá quanto? Dá 5, né? 5 ohms. Então, aqui dá 5, ó. 5 ohms. Se eu fizer esses dois aqui, ó, também tem que dar 5, não é? Vai dar 5 ohms. Então, eu tenho o arranjo desses dois. O que acontece? Então, nós temos aqui, ó. Nós temos esses desenhos aqui. Aqueles dois se transformou de A para B, ó. Se transformou num só de 5. Esse aqui, esses dois, se transformou em outro de 5. Então, observe aqui que esses dois, o que eu fiz? Eu transformei em um só de 5 equivalente, e esses dois, um de 5 equivalente. De novo, ficou dois resistores de mesmo valor iguais aqui, dividindo em paralelo, né? Para achar equivalente desses dois, o que eu faço? Eu vou pegar, eu posso fazer o produto pela soma, posso fazer 5 vezes 5, 5 mais 5 vai dar 25 sobre 10, né? Vai dar 2,5 ohms. Beleza? Então deu realmente aqui, ó. Que tá aqui. Aqui eu também poderia fazer de qual outra forma? Se eu tenho resistores de valores iguais, eu pego para achar equivalente, o que eu faço? Pego o valor nominal dele, 5, e divido pelo número de vezes que ele se repete, não é 2? 2,5. Então, o que acontece? Toda vez que eu tiver dois resistores de valores iguais em paralelo, tá?
porque eu não preciso fazer tudo de uma vez, eu posso também ir fazendo de 2 em 2, que geralmente é uma forma também que auxilia a gente a resolver circuitos em paralelo, tá? Mas isso aqui é feito com muita prática, tá? Precisa fazer muito exercício. Mas eu estou só mostrando para vocês. Você pode fazer isso aqui tudo de uma vez, né? Usando a fórmula geral, ou você pode usar, como os resistores são iguais, você pode usar essa fórmula que diz que se os valores são iguais, eu pego o valor nominal do resistor e divido pelo número de vezes que ele se repete. Assim como você pode também fazer em agrupamentos de 2 em 2. Vou fazer esses dois, resolvo. Vou fazer esses dois, resolvo. Logo eu tenho nessa parte isto. Logo eu tenho dessa parte isso. Então, esses dois resultados ainda estão em paralelo. Então, eu tenho que resolver novamente para obter quem? O resultado final, que é a resistência equivalente aqui, final, que é 2,5 ohms, que é a mesma que a gente calculou usando a fórmula geral para resistores de valores iguais. Beleza? Então, acho que eu falei de todas as situações, acredito eu. Eu vou voltar aqui para esse exemplo aqui, ó, que a gente poderia estar resolvendo de 2 em 2 também, ó, tá? Então, lembra que a gente resolveu aqui, usando a fórmula geral? Você pode também estar resolvendo isso aqui, ó, de maneira o quê? De 2 em 2 também, ó, tá? Você pode pegar este resultado, que vai dar a mesma coisa. 4 vezes 2, por exemplo, vamos fazer aqui. 4 vezes 2 é 12, né? Isso aqui é um 12. É um 12. Tem um 12 aqui, pessoal, tá? Vou fazer a perninha aqui. 12. Então, 4 vezes 12 sobre 4 mais 12. Então, aqui é 48 sobre 16. Vai dar 3, né? 3 ohms. Isso, 3 ohms. Então, o que acontece nesse circuito aqui, pessoal? Nesse circuito aqui, você vai ter o seguinte. Você tem um V aqui, ó. Um 2. E aquele 4, aquele 12 se tornou esse 3. Que é equivalente dos dois. E aí eu tenho dois circuitos em paralelo, 3 e 2. Posso fazer de 2 em 2? Posso. Faço de 2 em 2. Essa região aqui fica produto pela soma 2 vezes 3 sobre 2 mais 3. Fica 6 sobre 5. Se você fizer 6 sobre 5, vai dar 1,2 ohms. Logo, deu isso aqui, que é realmente o resultado. Então, das outras formas, existem várias formas de você resolver, tá? Claro que existem as melhores, tá? Mas você pode usar a fórmula geral para resolver. Quando os resistores são muito diferentes, né? Você não vê que eles são iguais, né? Não vê também que existe uma certa proporcionalidade de forma a eles darem um valor exato na hora para fazer o cálculo de 2 em 2, tá? Você pode usar a fórmula geral, tá? Quando você vê já dois resistores iguais em paralelo, você já pode resolver direto. Eu usei a fórmula aqui direta, não usei a geral, né? Mas você pode chegar aqui, ó, e resolver isso aqui de quê? De forma agrupada, né? Então, isso aqui, sempre que eu tiver dois resistores de valores iguais, sempre vai dar a metade, tá? Dois resistores em paralelo de valores iguais, sempre dá a metade. Então, 10 e 10 vai dar a metade, 5. Logo, esse resultado aqui, esse circuito aqui, ó, vai virar este circuito aqui, ó. Uma resistência de 5 aqui, que equivale a esses dois, paralelo com 5. Então, você tem aqui, ó, 5 em paralelo com 5. Então, aqui é A, aqui é B. Então, 5 e 5. De modo que você vai ter 5 com 5, sempre a metade. Está em paralelo, não está? Os dois valores são iguais? Não são? Então, a resistência equivalente aqui vai ser o valor nominal, 5, dividido pelo número de vezes que ele aparece, 2, 2,5 ohms. Não dá a mesma coisa que aqui? Dá. Então, tanto faz você usar a fórmula geral contra os outros tipos de fórmulas. Todos esses outros tipos de fórmula, tá? Esse dos dois resistores em paralelo, por exemplo, produto pela soma, né? Que o pessoal chama essa forma aqui de produto pela soma, que você usa para dois resistores em paralelo, tá? Produto pela soma. E a outra fórmula lá dos N resistores de valores de resistência iguais, tá? R sobre N. Todas essas fórmulas se derivaram dessa fórmula aqui geral, beleza? Essa é a geral. Então, fórmula geral.
Beleza? Então, pessoal, essa parte de associação em paralela eu vou encerrar aqui, porque depois eu vou falar sobre algumas características da associação em paralelo. Beleza? Então é isso. A gente fica por aqui e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.